Olá, que bom ter você conosco mais uma vez. Eu fico sempre muito feliz em saber que você escolhe estar conosco para estudarmos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Eu não sei se você já está com a sua Bíblia aí na sua mão, mas hoje nós iremos estudar um pouco a respeito de princípios bíblicos para termos felicidade no casamento. Será que isso é possível? Num mundo em que tem falado tão mal a respeito do casamento, nós iremos ver hoje alguns princípios básicos para que você tenha felicidade no seu casamento. Então fique conosco, está começando agora o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Muito bem, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Eu gosto sempre de presentear os meus amigos que aceitam o meu convite, só que hoje eu não tenho nada nas minhas mãos, porque o estudo que eu quero te oferecer de forma gratuita é virtual. Você nem vai precisar esperar que a revista chegue em sua casa. É só você entrar em contato conosco para receber e começar a estudar com a Esperança, a instrutora virtual. A Esperança já tem aí alguns anos, tem sido conhecida não só aqui no Brasil, mas em outros países também, porque ela consegue ensinar de forma muito delicada, muito cuidadosa, para que você consiga aprender um pouco mais da Bíblia. E o estudo que eu quero te oferecer hoje é Felizes para Sempre. Esse, inclusive, foi o último estudo que a Esperança preparou junto com a sua equipe. E a Esperança, não sei se você sabe, mas ela pode te ajudar com perguntas bíblicas, ela pode te ajudar respondendo-as. Tem uma equipe por trás da Esperança que também pode te ajudar, te aconselhando, orando por você. Então você pode mandar também mensagem para esse número e você também será atendida com muito carinho. Mas o mais legal é que nesse estudo bíblico que você tem aí acesso, através desse estudo, pensando em todos os desafios que hoje os casamentos têm enfrentado, eu tenho aqui até uma colinha dos temas que esse estudo ele tem hoje a oferecer. Primeiro, nesse estudo vai falar um pouco a respeito de finanças. Você sabia que esse é um dos pontos que mais divide e fazem com que casamentos sejam terminados através das finanças? Ali vai ter vários conselhos bíblicos para te ajudar, orientar aí o seu casamento para que vocês tenham equilíbrio nesse ponto. Sexualidade, comunicação, que também é um grande desafio nos casamentos, como lidar com os conflitos e resolvê-los, tempo de qualidade e, por fim, espiritualidade. Hoje nós iremos falar um pouco a respeito de um desses aspectos, mas se você tiver curiosidade de aprender um pouco mais sobre os outros, é só você mandar uma mensagem para a Esperança e você já pode começar o seu estudo hoje mesmo, tá bom? Muito bem, como eu havia dito, hoje nós iremos ver alguns princípios bíblicos para que nós consigamos encontrar alegria e prazer no casamento. E por que eu me refiro a ter prazer no casamento? Hoje existe uma onda muito grande tentando destruir essa instituição. E você sabe muito bem que ela foi criada no Gênesis. Deus havia estabelecido o casamento para que ambos pudessem se fortalecer e se ajudar numa caminhada que nós temos aqui na Terra, rumo ao céu. E a ideia é de que quando nós estamos unidos nos mesmos propósitos, quando nós nos unimos para nos aproximar ainda mais de Deus, a gente se fortalece. A gente consegue construir um lar que pode iluminar uma geração, que pode iluminar uma vizinhança, uma cidade, e através da família, e nós iremos falar um pouco a respeito disso, nós conseguimos até mesmo mudar o mundo. Como que a gente consegue encontrar alegria num ambiente como esse? Onde o mundo tem falado que não vale mais a pena se casar, vale muito mais a pena estar com uma vida de solteiro. Por que as pessoas falam tanto sobre isso? E tem um ponto que a gente deve refletir. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12. E eu não ouvi você aí pedindo para a gente orar. Eu não sei se você estava se esquecendo, mas eu podia contar com a sua ajuda, né? Já que a sua Bíblia está aberta, nós sempre oramos antes da leitura. Então nós vamos fazer agora
uma oração. Vamos pedir que o autor deste livro possa estar conosco nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez nós estamos aqui ao teu lado, na tua presença e com o privilégio de acessarmos esse texto sagrado. Te pedimos, Pai, que a leitura do mesmo e todos os conselhos que iremos ouvir e extrair da tua palavra possam nos ajudar, em especial as pessoas aí nos seus casamentos, que elas possam encontrar felicidade dentro do mesmo. Nos abençoe, Pai. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, eu quero ler com você o capítulo 12 de Apocalipse e o verso é o verso 7. Esse é um texto bem conhecido e é possível que você até se lembre dele. Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E aí, infelizmente, nos versos seguintes, são mencionados que o dragão e os seus anjos são lançados na terra. E a gente está imerso nesse contexto. E é por isso que é importante a gente falar desse contexto, porque os casamentos, os nossos relacionamentos, estão exatamente imbuídos desse grande conflito. O problema que nós temos enfrentado hoje nos casamentos estão relacionados justamente ao que nós vivemos à nossa volta. Satanás tem tentado de todas as formas destruir aquilo que Deus estabeleceu. Não sei se você sabe, mas infelizmente o Brasil é o primeiro em todo o mundo em divórcios. Depois da pandemia, os divórcios aumentaram em 990%. E, infelizmente, o problema do casamento, em muitos casos, ele começa lá antes do casamento acontecer, antes da decisão no altar. Muitas vezes as pessoas escolhem de forma errada. Eu já aproveito esse momento para falar com você que ainda não se casou, mas tem planos para isso. Quem sabe você deve orar mais a Deus, ler mais a Bíblia, para saber qual que é o plano de Deus para você, para o seu casamento. Quais são as características que você deve buscar em uma pessoa para estar ao seu lado? Porque, como pastor, eu já conversei com muitos jovens. E muitos desses jovens colocam no topo da sua lista algumas questões que fazem com que eles tenham mais vontade de se casar. Alguns falam, eu estou doido para me casar, para sair da casa dos meus pais, não ter mais os meus pais influenciando na minha vida. Só que essa não deve ser a decisão primária para a pessoa se decidir ao casamento. Outros falam, eu estou doido para me casar porque eu não consigo mais me segurar. Eu preciso ter uma pessoa do meu lado para beijar, enfim. Será que essa também deve ser a premissa básica para a gente decidir ao casamento? Enfim, são vários os pensamentos errados e tudo isso começa lá atrás, o problema. Mas, digamos que você já esteja nesse casamento. Você pode, em algum momento, pensar, não fiz a escolha certa, não deveria estar nesse relacionamento, mas será como que eu consigo reverter a situação do meu casamento? Será que ainda existe solução para ele? Será que é possível que eu consiga ainda assim ter alegria num casamento que para mim talvez esteja perdido? E nós iremos ver algumas lições bíblicas que é possível sim o seu casamento ser reestruturado. Até porque, como eu havia mencionado, Satanás tenta de todas as formas destruir os casamentos, porque segundo uma citação de um livro, o Lar Adventista diz assim: o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Você entende quanto poder há no ambiente familiar? Você, dentro de um casamento, dentro de uma família, você pode definir o êxito da igreja, a prosperidade da nação, dependem tudo isso do que você consegue alimentar e construir dentro de um lar. Como é que os seus filhos têm sido educados? Em que direção? Quais são os princípios que você tem colocado na mente deles? Isso é fundamental, porque a estratégia de Satanás é: eu preciso destruir a nação, eu preciso destruir as igrejas, e eu posso fazer isso dentro dos lares.
Muitas vezes eu pergunto e questiono os jovens, vocês estão realmente preparados para estabelecerem um lar? Vocês entendem a responsabilidade que está imbuída aí dentro dessa questão? Como é que a gente consegue se proteger das armadilhas de Satanás? E aí também no Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos que todo o contexto desse capítulo é mostrando que é possível vencermos a Satanás. Como? Tendo o Cordeiro ao nosso lado. Querido amigo e querida amiga, somente com o Cordeiro na nossa vida, nós conseguiremos ser vencedores. Não existe outra opção. Quando que as coisas vão de mal a pior? E a gente observa isso lá em Gênesis 3. Tudo começa ali, quando Eva se separa de Adão. Um vai para um lado, Adão vai para o outro e Satanás encontra o momento perfeito para ele conseguir distrair. Depois daí você vê que a história da humanidade, ela decai. Mas porque eles se afastam de Jesus, eles se afastam de Deus. E depois disso, a gente começa a vivenciar vários e vários problemas dentro do casamento. É muito comum as pessoas falarem que não gostam de estar perto do cônjuge. Eu fico às vezes constrangido que algumas vezes quando a gente vai atender as pessoas, né, com o quarteto, a gente viaja para todo lado e a gente gosta de, depois que a gente se apresenta, a gente está no meio das pessoas, tirar foto, cumprimentar, ouvir, orar com elas. E às vezes eu fico meio errado quando alguma pessoa chega assim para mim, tá o marido de um lado, a esposa do outro, e fala, não, sai que agora essa foto eu não quero você aqui do meu lado não. Aí eu fico pensando, por que não gostar nem mesmo da companhia da pessoa se é carne da sua carne? Se os dois deveriam se amar ao ponto de dar a vida pelo outro, no momento de uma foto falam, não quero você perto. Eu não quero viajar com essa pessoa, eu prefiro viajar. Eu fico feliz quando eu viajo sem o meu marido, sem a minha esposa. Às vezes a gente fica vivendo uma vida de aparências, só fica junto no momento de tirar uma foto, postar para as pessoas, ou na igreja, tem que andar de mãos dadas para as pessoas verem. É dentro de casa que a gente ganha ou perde a salvação. E infelizmente, muitas vezes, nós perdemos a nossa salvação por construirmos uma barreira no nosso relacionamento. Normalmente, o maior motivo de levar as pessoas a sair da igreja, seja no caso a família, dentro do contexto familiar, muitos dos jovens que eu converso mencionam, eu saí da igreja porque eu vi os meus pais, uma hipocrisia tremenda. Eles viviam uma coisa dentro de casa, mas quando a gente ia para a igreja era outra. Normalmente, eles brigavam entre si e aí chegavam na igreja falando de amor. Vocês entendem a importância do seu exemplo para quem está do seu lado? Mas também é na família que há salvação. Quando ela é bem estruturada, quando ela permanece firme através de oração incessante de uma mãe, de um pai, um casamento, uma família pode ser restabelecida. Por isso que é tão importante entendermos o papel da família na determinação da salvação dos seus membros. Mas como que a gente consegue proteger a família? Eu gosto muito de uma música, eu não sei se você ouviu essa música na sua infância, mas eu ouvia muito que dizia assim, ó, se na família está Jesus, é feliz o lar. Já ouviu essa música? Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar. Nós precisamos criar o hábito de termos Jesus no centro. Como que isso é possível? Através do culto familiar. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você. Quando a gente volta novamente lá para Eva, qual a estratégia que Satanás tenta destruir a vida dela? É de distraí-la. E hoje nós temos vários vilões que tentam nos distrair. A gente tem hoje um uso cada vez maior de redes sociais, de celulares, de TV, de séries, de filmes. Tudo isso faz com que a gente diminua cada vez mais o nosso tempo no nosso relacionamento com Deus. Eu não sei se você sabe, mas dentro do contexto do brasileiro, aproximadamente 75 anos, ele usa em média a TV 6 horas no seu dia. Infelizmente, muitos não estão na TV da Novo Tempo. E aí acabam enchendo a sua mente de coisas que não são benéficas. Uma pessoa facilmente poderá atingir 18 anos somente no tempo que ela fica em frente à TV. Pensando em um membro regular da igreja adventista, que frequentou a igreja desde criança, desde o seu nascimento. Ao menos 7 horas por semana ele foi ao templo. Agora imagine a discrepância entre um e outro.
Quanto tempo a gente passa na frente das redes sociais, na frente de qualquer outra coisa que nos distancie de Deus, e quanto que a gente passa na presença do Pai? Quanto tempo que se passa num culto familiar, num momento pessoal com Deus? A gente tende cada vez mais a diminuir o nosso tempo com o nosso Senhor. E as chances de Satanás nos derrotar são sempre maiores. Ele nos faz, muitas vezes, com essa tendência hoje do mundo, a gente trabalha, chega em casa cansado, exausto, dorme tarde, às vezes mexendo em alguma coisa, come num horário errado, o que não deve, nossa mente está embotada, eu não consigo me concentrar na minha relação, na minha comunhão com Deus, e ele vai ficando de lado. Eu não consigo mais acordar cedo para me comunicar com Deus, e ele vai ficando de lado. Queridos, uma coisa que é muito importante para eu e você entendermos, às vezes a nossa rotina pode estar difícil, pode estar cheia, mas eu tenho que fazer com que toda a minha rotina me direcione ao momento de me alimentar da palavra de Deus. Por mais urgentes que sejam os nossos afazeres, nós não podemos abrir mão do momento da nossa relação familiar em torno do altar de Deus. O nosso foco, e isso precisa também ser passado para os nossos filhos, não é o dinheiro, não é a ascensão profissional, o nosso foco deve ser Cristo e a sua palavra todos os dias. Por que muitos casamentos não estão mais funcionando, não estão mais tendo alegria entre eles? Pode ser a questão da comunicação, finanças que podem estar desajustadas, tempo de qualidade que não tem tido, mas isso tudo pode ser também equilibrado quando nós colocamos o Senhor no centro. Eu não sei se você se lembra, mas tem um verso bonito que diz assim, Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu posso buscar em diferentes áreas a resolução para os meus problemas, mas a matemática bíblica é primeiro o reino, primeiro Deus. Ele precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida. Eu posso buscar em diferentes profissionais as soluções para a minha vida, para o meu matrimônio, enfim, eu preciso colocar a prioridade. Jesus deve ser o centro, ele deve ser o primeiro. Eu me lembro de um momento ter perguntado em um auditório cheio de pessoas, quantos aqui entendem que é importante fazer o culto familiar? E todos falaram, não, é muito importante, é fundamental. E aí a segunda pergunta era, quantos que de fato têm feito o mesmo? Quantos que têm realmente colocado? Ah, mas é porque eu não tenho tempo, ah, porque a rotina é difícil de um e de outro. Como é que você quer que Jesus seja o centro se você não o convida para estar na sua casa, não estar na sua família, no seu matrimônio? É fundamental entendermos a necessidade de buscarmos a Deus. É necessário entendermos a busca constante para que Ele seja a base, para que o nosso casamento ele esteja sobre a rocha, ao invés da areia. Queridos, é fundamental que neste momento, se ainda não é uma realidade em seu lar, que vocês tenham um momento familiar de oração, de estudo da Bíblia, de ouvir uns aos outros, de demonstrações de afeto, ele precisa existir. E talvez hoje seja o dia de você sentar com o seu esposo, a sua esposa, com os seus filhos e falar, nós precisamos mudar algumas coisas aqui. Talvez a TV tenha se colocado no primeiro lugar na vida de vocês, talvez sejam a questão profissional, vocês têm trabalhado muito, mas vocês precisam entender o que é mais importante, o que é o fundamental. Vocês precisam estabelecer um tempo determinado para os cultos, tanto pela manhã quanto pela noite. Isso é necessário e vocês precisam começar isso hoje. Eu me lembro de, em alguns momentos, enquanto eu ainda estava namorando com hoje a minha esposa, eu me lembro que às vezes a gente viajava e mesmo nessas viagens, as férias, a gente se separava, mas a gente gostava de até mesmo se ligar para fazer a nossa oração, fazer o nosso culto. Era fundamental que a gente continuasse conectado, porque a gente precisava começar o nosso casamento, ainda no namoro, da forma certa. A nossa mentalidade precisava mudar, os nossos hábitos precisavam ser construídos, para que dessa forma nós conseguíssemos ser ainda mais felizes. E isso, sem sombra de dúvidas, requer sacrifício, requer domínio próprio. Talvez um vai precisar acordar um pouco mais cedo do que o outro
outro vai precisar dormir um pouco mais tarde, nos feriados, nos finais de semana. A gente precisa conduzir a nossa rotina para entendermos que Deus é o centro. Eu me lembro de uma frase, inclusive um pastor mencionava ela com uma certa frequência, ele diz assim, ó, quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Exemplo, né? Menos exercício agora, menos eu vou querer fazer no futuro. A mesma lógica, quanto menos tempo eu dedico a Deus hoje, menos ainda eu vou querer ter com Ele no futuro. Deus nos criou com uma habilidade tremenda de criarmos hábitos. E eles são fundamentais para que a gente consiga ter felicidade. Como que isso é possível? Hábitos ruins, eles são formados sem a gente fazer esforço algum. Por exemplo, você não precisa se esforçar para ser uma pessoa preguiçosa, para comer besteira. O natural, nosso corpo sempre nos impulsiona para essa direção. Mas quando a gente pensa em criar um hábito de exercitar todos os dias, seja de diminuir o açúcar ou alimentos industrializados, dormir mais cedo, dedicar mais horas do nosso dia para a leitura, é um tremendo desafio. Mas eu preciso te lembrar da musiquinha. Se na família está Jesus, é feliz o lar. O seu lar talvez não tenha sido feliz hoje. Por que será? O que talvez tenha tomado o lugar de Jesus para que o seu lar seja feliz? Vocês ainda não têm o hábito de sentarem todos os dias e orarem, e lerem a Bíblia, e cantarem? Será que o ambiente do lar de vocês não tem sido um ambiente celestial? Será que o ambiente que vocês têm estabelecido é um ambiente que, quando eu estou no meu trabalho, eu estou desejando voltar para aquele lugar? E é comum disso acontecer. Tantos maridos que eu conversei que falavam que preferiam ficar na rua o dia inteiro, preferiam trabalhar horas e mais horas no trabalho só para não precisar voltar para casa. Eu preciso criar um ambiente no meu lar que seja celestial, que todos os membros da minha casa desejem estar ali. E qual que é a solução? Qual que é o segredo? Se na família está Jesus, é feliz o lar. Por que não colocar hinos de louvor todo o tempo? Por que não criar o hábito das pessoas serem cada vez mais cortesas umas com as outras dentro do lar? Às vezes as pessoas, quanto mais perto a gente tem as pessoas pertinho de nós, intimidade, a gente tem a tendência de ser mais ríspido, de ser mais duro com as palavras, mas é fundamental que a gente crie o hábito de um ambiente do lar seja celestial. E aqui eu quero deixar apenas algumas dicas para que o seu culto familiar seja saudável, seja feliz. Primeiro, como eu mencionei, defina um horário, estabeleça tanto o horário de começar como também o horário de terminar. Outra frase que é legal, eu curto o culto quando o culto é curto. Não precisa gastar horas. Se você tem especialmente crianças em casa, não faça um culto longo para que eles tenham raiva e ranço daquele momento. Não, faça um momento curto, mas que seja objetivo, que tenha a palavra de Deus, que tenha um louvorzinho que das pessoas pode escolher a cada dia. Não sei como você pode fazer, mas faça com que esse momento seja hábito, seja rápido, seja curto e objetivo. Outro ponto que também é fundamental, não levantem para trabalhar, levantem para adorar. Faça com que o momento do seu dia seja, ao momento de você acordar, lembrar, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso com que os meus filhos também pensem, a gente levanta para adorar a Deus. Onde eu estiver, Ele precisa ser o centro. Eu não lembro se você se recorda, mas em um outro momento que a gente esteve aqui juntos, em um outro sermão, eu mencionei um texto de Coríntios que diz, tudo que nós fizermos precisa ser para a glória de Deus. E isso precisa extrapolar as portas do nosso lar. Faça desse momento um ambiente agradável. Quem sabe você pode escolher um livro que você goste. Eu e a minha esposa, a gente recentemente estávamos lendo um livro de família. Todos os dias, antes de dormir, a gente lia uma porção daquele livro. Pela manhã, a gente lia uma meditação. Mas, além disso, tem o seu momento pessoal. Mas escolha um livro que seja interessante para você. Escolha algo que te agrade, que te aproxime de Deus, para que toda a família faça desse momento um momento feliz. E eu quero caminhar agora para o final, pensando a respeito dos papéis. A Bíblia ela sempre apresenta o pai como o responsável por essa questão. O pai deve ser o sacerdote da família. Ele é quem deve dirigir os cultos. Mas você pode falar, mas pastor, eu aqui em casa eu não consigo, o meu esposo não tem ânimo para essas coisas.
Se for necessário que você tome a dianteira disso, faça-o. Mas sempre tenta trazê-lo também para participar disso, mas não abra mão desse momento. Mas, basicamente, estabeleça aí uma estrutura de culto para que todos estejam conectados e antenados no que vai acontecer. Fique aberto a momentos diferentes, em dialogar, o que é legal de colocar, de tirar. Pensem no que pode ser feito para que o lar de vocês seja ainda mais feliz. Eu me lembro na minha infância que era muito comum da minha família se reunir e em alguns momentos a gente falava, nós vamos ficar por não sei quantos meses, por exemplo, todos os dias de culto, nós iremos fazer o desafio de recitarmos um verso que a gente memorizou ao longo do tempo, ao longo daquele dia ou da semana, um verso novo. Era algo legal, a gente, como criança, a gente se sentia empolgado para aquilo. Eu lembro de outros momentos que a gente também gostava de cantar os hinos do Inário Adventista, que era a nossa coletânea, mas você pode escolher a sua coletânea, e a gente começava do primeiro até onde a gente aguentava. E às vezes a gente ficava ali mais de 1 hora naquele culto, mas estava interessante, cantando, era muito empolgante. Mas enfim, tudo que nós precisamos fazer é pensando para que esse momento seja agradável, que as pessoas desejem estar na presença de Deus. Até porque, muito em breve, nós passaremos a eternidade com o Senhor. Será que os seus filhos vão desejar louvar a Deus por toda a eternidade? Será que os seus filhos irão desejar estar na presença do Pai todos os dias? Se você observar, o livro de Apocalipse repete várias e várias vezes. Os anjos entoando louvores a Deus dia após dia. Queridos, nós estamos caminhando para um momento trágico deste mundo, onde as coisas elas vão de mal a pior. Mas tudo isso é parte das profecias bíblicas. Deus ele está nos preparando para esse momento. Se eu não me alicerçar na rocha, eu irei simplesmente desfalecer. Não somente eu, mas todos os que estão à minha volta e dentro do meu lar. Eu não sei se você é o responsável familiar que talvez deseje mais pela palavra de Deus. Não sei se é você a pessoa que vai tomar a iniciativa de chamar a família a essa responsabilidade. Mas se você deseja que o seu lar seja feliz, que o seu casamento seja feliz, você precisa colocar Jesus no centro. Você precisa colocar a Bíblia como prioridade em tudo que vocês forem falar e fazer. Eu sei que isso não é fácil. E é por isso que eu quero te convidar a mais uma vez fechar os seus olhos, para que juntos nós peçamos a ajuda daquele que nos criou, que estabeleceu esse princípio para a nossa alegria. E dessa forma nós conseguiremos, com a ajuda dos céus, nós seremos mais do que vencedores. Eu quero te convidar, mais uma vez, a fechar os seus olhos, para que a gente juntos possa falar com o nosso Deus. Senhor, querido Pai, de amor, de misericórdia, que nos ama tanto, obrigado porque o Senhor nos prepara para que nós tenhamos um casamento e uma família cada vez mais feliz. Nós sabemos que no mundo em que nós estamos, a tendência é de fato nós nos separarmos cada vez mais, é de não desejarmos estar próximos àqueles que nós amamos, mas nós queremos que o Senhor nos ajude nessa missão, para que o Teu Santo Espírito possa habitar dentro de nós, que nós desejemos estar na Tua presença todo o tempo, que nós consigamos preparar o ambiente da nossa casa para que seja um ambiente celestial e que nós consigamos preparar os nossos filhos para que eles desejem a pátria celestial, para que eles possam iluminar a vizinhança, a cidade, por onde forem, representarem o Teu reino da melhor forma possível. Nos abençoe, Pai. Nos ajude nesta missão. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.